Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como é que andam os seus estudos aí sobre as matrizes? Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho, né, mais sobre as matrizes, sobre algumas classificações importantes que nós temos entre elas, principalmente sobre alguns tipos de operações que são resultados do nosso produto de entre matrizes. Então, pega o seu cafezinho, pega a sua aguinha e vamos lá que vamos nos acompanhar nessa jornada aí sobre as matrizes. Hoje, então, nós vamos ver principalmente os nossos processos sobre a matriz transposta, simétrica e inversa. Então, vamos ver quais tópicos vamos abordar hoje. A ideia, então, é nós verificarmos o que é a matriz transposta, como é que ela desenvolve, o que é a matriz simétrica, como que ela faz, para que funciona. Nossa matriz antissimétrica, né, que, bem, é o contrário da nossa simétrica, a gente vai tentar entender o porquê. A matriz inversa e como chega nessa matriz inversa. Então, vem comigo que a gente vai conseguir trabalhar passo a passo esses carinhas, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa é, o que é a nossa matriz transposta? Né? A gente chama essa matriz transposta quando a gente faz uma alternância, a gente troca de lugar a linha e a coluna, ou seja, todo mundo que estava numa linha a gente troca agora para uma coluna. É como se você pegasse, né, sua matriz e deslocasse ela assim de maneira vertical, horizontal, né? A gente está trocando a posição desses caras, né, desses elementos aí que nós temos dentro da nossa matriz. A ideia então, ó, quando a gente vai trocar a posição da linha pela coluna, aí o que nós vamos fazer? Né? Vamos lá pegar nossa lendária canetinha amarelinha aqui, olha lá, vamos lá. Então, ó, a ideia é todo mundo que está numa linha de uma matriz, por exemplo, nessa matriz A, B, C, D, nós vamos transportar então ela agora para as respectivas colunas. Vamos transformar então de AB, olha lá, ó, a nossa primeira linha se tornou a nossa primeira coluna. Aí agora a nossa segunda linha ela vai se tornar também agora a nossa segunda coluna. Então, ó, nós transformamos esses carinhas, né? Nós fizemos então com que essa matriz ela ficasse transposta. Só você falar que ela é uma transformação, ela é uma transposta, né? Uma transposição, ou seja, uma mudança de lugar. Como a gente está mudando de lugar essa matriz, então, a ideia é, nós vamos colocar todo mundo que está numa linha na coluna, certo? Então vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Nessa nossa matriz, vamos lá, vamos determinar esse tipo de matriz aqui. Quantas linhas nós temos? Nós temos aqui duas linhas, perfeito? A primeira linha nós temos os elementos A, B e C, e depois nós temos os elementos D, E e F. Nós temos as duas linhas. Quantas colunas nós temos aqui? Vamos lá, nós temos a coluna AD, BE e CF, ou seja, nós temos três colunas. Vamos relembrar como que a gente determina essa matriz? Nós temos então o quantitativo de linhas. A nossa matriz A ela possui duas linhas e três colunas. Ela é uma 2 por 3 que a gente fala, né? Aí a matriz com ordem seria se a gente tivesse uma matriz quadrada, né? Nesse caso ela não é quadrada, é uma matriz retangularzinha. Vamos fazer a nossa transposta? Olha só, a nossa matriz, que ela é uma 2 por 3, ela vai se transportar. Vamos ver o que vai acontecer com o número de linhas e colunas? Vamos lá, vamos trocar então, ó, todo mundo que está na primeira linha, agora ele vai ser transportado para a primeira coluna. Então a nossa matriz é, vamos lá, vamos reescrever esse jovenzinho aqui, ó. Teremos então A, B e C como a primeira coluna, certo? Na nossa segunda coluna, então, ó, vamos transportar todo mundo que está na segunda linha. Da segunda linha, vamos transportar agora para a nossa segunda coluna. Teremos então D, E e F. Olha só, temos transportado ela aqui. Agora, olha o que aconteceu nessa nossa matriz. A gente vai utilizar a nomenclatura de matriz transposta como se fosse aqui, ó, a nossa matriz A e um Tzinho lá em cima, só para a gente representar. Essa é a nossa transposta de A. Como é a nossa transposta de A, então agora nós temos um quantitativo de linhas diferentes do quantitativo de colunas da nossa original. Então, na nossa original bem aqui, a nossa original bem aqui, então, ela tem uma representação um pouquinho diferente. Nós sabemos então aqui, essa agora temos uma, duas, três linhas. Então a gente coloca, ó, três linhas. E nós temos duas colunas somente. Perceba isso, ó. Vamos colocar uma corzinha aqui diferente, só para a gente poder identificar. Nesse caso aqui, na nossa matriz original, olha lá, era uma matriz 2 por 3. Agora, quando nós temos então aquela nossa transposta, ela está uma matriz 3 por 2. Perceba essa diferençazinha que nós temos na nossa transposta. Isso é porque nós transformamos todo mundo que era linha em coluna. Vamos ver mais um exemplozinho? Vamos lá. Aqui, ó, vamos colocar a nossa corzinha, amarelozinho. Cadê o nosso amarelo aqui? Lindo, maravilhoso amarelo. Olha lá, lindo, lindo, lindo. Divo, divo. Maravilhoso. Pronto, perfeito.
Opa, volta. Aqui então, ó, no nossa transposta, nessa matriz Azinha aqui, ó, nossa matriz A ela é determinada por somente uma linha. Nós temos elementos 1, 3, 5 e 7. Os números ímpares ali assim, né? O que acontece quando nós vamos transpor ela? Vamos transpor, ela vai se transformar então em uma matriz que ela vai ser coluna. Desculpe. Teremos então a nossa matriz coluna 1, 3, 5 e 7. Nossa matriz aqui, então, ela está sendo determinada agora por uma única coluna, mas nós temos uma, duas, três, quatro linhas, né? Para a gente, a nossa transposta, então, ela está sendo determinada por 4 linhas e somente uma coluna, diferente da nossa matriz A. A nossa matriz A, ela está sendo gerada aqui assim, ó, bem do meu ladinho aqui, ó, olha lá, vou quase encostar nela aqui, ó. Nossa matrizinha, ela está sendo determinada, então, nossa matriz A original aqui, ó, ela está sendo determinada por uma única linha, mas nós temos 4 colunas, 4 coluninhas aí. Tudo bem? Belezuras? Nossa matriz A, então, está sendo determinada. Nossa matriz transposta, então, nada mais é do que a transformação que a gente tem entre linha e respectiva coluna. Vamos lá. Quando a gente faz isso, então, algumas coisinhas a gente consegue ter como propriedades. Olha só. A transposta da transposta, bem, a gente fez a matriz, transportamos ela, e depois a gente transporta de novo. Ela se torna a nossa matriz original. Então, a gente pode falar que a transposição da transposição é a matriz original. Beleza. Aí, outra característica. Se nós temos uma matriz A com MN e B com MN também, né? Ou seja, tem mesmo quantitativo de linhas, mesmo quantitativo de colunas, cada uma delas, né? Elementos podem ser diferentes. Então, se nós fizermos a soma da transposta, isso é igualzinho a gente fazer o somatório das transposições específicas. O que isso quer dizer? Digamos que a gente tem a matriz A, ela é gerada por 1 e 2 como elementos. Aí nós temos a nossa matriz B, que ela é gerada pelos elementos 3 e 4. Opa, deixa eu apagar aqui, senão fica parecendo que é uma vírgula aqui, né? Pronto, aí não confunde ninguém. Vamos lá, 3 e 4. Nesses elementozinhos aqui então, ó, esse 4 tá feio, né? Vamos tentar melhorar ele aqui, 3 e 4. Quando a gente faz então o nosso somatório da transposta, a gente pode falar então ó, que nós queremos o nosso A mais B transposto. Como nós temos nosso A mais B transposto, olha só. Primeiro a gente vai fazer A mais B. Bem, a gente sabe que se tem mesmo quantitativo de linhas e colunas, basta a gente somar cada um dos elementos. Teremos então, na nossa matrizinha aqui, ó, teremos 1 mais 3 são 4, 2 mais 4 são 6. Beleza, só que nós queremos transpor essa matriz. Quer dizer então que vai gerar para a gente aqui ó, uma matriz com elementos 4 e 6 transpostos. Mas a ideia é, poxa, será que isso gera o mesmo resultado se a gente fizer a transposição original? Gera o mesmo resultado. Vamos pensar aqui, ó. Nós teremos então que a nossa A transposta, ela é dada por 1 e 2. Aí a nossa B transposta, ela é dada por nosso 3 e 4. 3 e 4. Beleza. A mesma coisa acontece se a gente fizer então, ó, e se fizermos nossa A transposta mais a B transposta. Perceba que esse resultado já vai gerar aqui a nossa transposição, né? Teremos então, elemento a elemento, temos 1 com 3, vai gerar aqui para a gente então, ó, 1 mais 3, nós temos 4, e finalmente 2 com 4 gera para a gente 6. O resultado é o mesmo, a mesma matriz que a gente está gerando. Então, de qualquer forma, se você fizer a somatória das transposições antes ou depois de efetuar elas, não tem problema nenhum, é uma propriedadezinha que a gente tem, tudo bem? As outras propriedades a gente vai passar um pouquinho mais rápido nelas porque elas também são simples da gente avaliar. Vamos lá. Vou só apagar aqui para dar espaço para poder resolver para você. Então, na nossa etapa, nossa canetinha linda amarela aqui, nós temos aqui então, ó, se existe uma matriz A com MN, né? Nós temos quantitativo M de linhas e N de colunas. E o nosso K pertencente aos números reais, ou seja, a gente vai ter um número multiplicado por esse K. O que quer dizer? Se nós temos K vezes a matriz transposta, é a mesma coisa que a gente fazer a transposta e depois multiplicar por K. Meu Deus, o que é isso, né, Franco? Vamos lá. Na nossa matrizinha, então, a gente tem aqui, ó. Digamos que a nossa matriz, de novo, é a nossa matriz 1 e 2. E a gente quer que o nosso K seja igual a 2. Vamos lá, vamos efetuar a multiplicação por 2.
O que está oferecendo aqui para a gente é o seguinte, ó. Se a gente efetuar a multiplicação de 2 pela nossa matriz A, isso daqui vai gerar resultado para a gente então, né? 2 e 4, ou seja, todos os elementos estão sendo multiplicados por 2. Então aí, se a gente quiser finalmente a transposta desse carinha, olha só, a transposta dele, então nós vamos integrar aqui ó, como 2 e 4. Será que isso gera mesmo resultado de efetuar a multiplicação por 2 depois que a gente fizer a nossa transposta? Mesma coisinha. Vamos lá. Nossa transposta então, ó, ali da nossa matriz A, nossa A transposta então. Nossa A transposta é 1 e 2. E se a gente fizer a multiplicação agora, né, por 2 vezes a nossa matriz transposta? 2 vezes nossa matriz transposta, então, vai gerar para a gente o nosso 2 e 4. Pronto, mesmo resultado. É isso que a propriedade garante para a gente, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir, né? Mesma coisinha. Isso daqui ó, são os nossos facilitadores da vida. Toda vez que você vê assim, propriedades, não pensa que é algo que você tem que decorar, não. Esse é o que vai facilitar a nossa vida quando a gente vai tentar desenvolver algumas operações entre as matrizes. Aí vem outra, olha só. Se a gente fizer então, se a nossa matriz A, MN, e a nossa matriz B é MP, olha, perceba, né? Nós temos o mesmo quantitativo de linhas e nós temos colunas diferentes aqui, né? Aí nós temos que a multiplicação das matrizes transposta é a mesma coisa que efetuar, aí olha só a ordem, ó. Aí é importante relembrar, né, que normalmente quando a gente vai efetuar operações numéricas, a ordem dos fatores não altera o produto. Você deve ter escutado isso várias e várias vezes, né? Vou até colocar aqui assim, ó, colocar o foco aqui um pouquinho mais em mim para você poder visualizar. Quando a gente fala assim, que é dentro dos números reais, né, que a ordem dos fatores não altera o produto da multiplicação, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar sobre as matrizes, porque a ordem das matrizes ela pode não ser possível nem executar, né, essa multiplicação. Quando é possível efetuar a multiplicação das raízes, a gente já viu, né? O número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas de outra e vai ser gerado. Lá na nossa última aula. O quê? Você não assistiu a última aula sobre produto de matriz? Cara, vai lá, meu Deus do céu, não sei como é que você vai acompanhar essa parte. Dá uma pausa no vídeo agora, volta lá para você ver como que funciona toda essa parte de produto de matrizes, porque a gente vai ter que ver já já uma matriz inversa que vai precisar desse produto, tá bom? Então, nas matrizes, a gente toma um certo cuidado quando a gente vai tentar falar sobre isso, tudo bem? Então, nessa etapazinha, só toma cuidado quanto à ordem das matrizes que nós estamos efetuando a operação. Voltando então, né? Aqui nós temos então, na nossa quarta e última propriedade então, da nossa matriz transposta, o único cuidado que eu gostaria que você tivesse é, quando nós fizermos uma multiplicação da transposta, toma cuidado quanto à ordem delas. Belezuras? Belezuras. Aí o que é a nossa matriz simétrica, né? Agora outro tipo de matriz. Bem, a matriz simétrica, ela funciona como se fosse uma diagonal principal e todos os elementos que estão nas respectivas diagonais. Aí lá no início do vídeo, né, eu falei para você sobre a nossa matriz simétrica e a antissimétrica. Então vamos pensar. Poxa, se a simétrica é quando a gente tem espelhado a partir dessa diagonal, a gente vai analisar o que acontece com a antissimétrica. Então, ó, toda matriz que é quadrada, na qual a sua transposta é igual à matriz original, isso é uma matriz simétrica. Por que que isso acontece? Perceba o seguinte, ó, olha só essa diagonalzinha, o que que acontece nessa matriz 2 por 2. Olha só o que que acontece com esse triângulozinho ó, que está formado aqui. Ó. Nós temos um BCE e olha só, nós temos um triângulozinho BCE bem aqui, ó, sendo gerado aqui pra gente. Tá vendo que esses carinhas eles estão simétricos? Olha só, vamos fazer as transpostas deles? Vamos lá. Na nossa primeira linha, então, ó, vai se transformar a coluna, né? Nosso AB vai se transformar agora em AB. A nossa segunda linha é BD, né? Vai se transformar em BD. Olha lá. Continua sendo exatamente a mesma matriz. O que não foi alterado para a gente, olha só, a mesma coisa vai acontecer se a gente pensar nessa matriz 3 por 3. A ideia é, a nossa diagonal principal aqui, ela não vai mudar de ordem. O que vai mudar são esses carinhas, né, que a gente tem representado. Olha só, minha canetinha indo pro chão. Então, o que acontece é que esses carinhas, eles não vão mudar de lugar. Por quê? Tá vendo esse aqui, ó, tá espelhado? Olha só, tá espelhado o B, tá espelhado na posição o C e tá espelhado na nossa posiçãozinha o E. Isso é um indicativo de que a nossa matriz ela é simétrica. Olha só, agora nesse exemplozinho aqui um pouco maior, né? Nós temos uma matriz 4 por 4. Eita, é a minha diagonalzinha aqui. Bonitinho, vamos lá, passo a passo. Isso, pronto. Olha só os simétricos, o nosso Bzinho está aqui, olha só o nosso C,
mesmas posições meio que espelhadas. Pensa assim, é melhor. É como se a gente tivesse um espelho ali exatamente no meio, na nossa matriz diagonal. Se todos os elementos aqui eles estão espelhados, olha só o nosso G e finalmente olha só o nosso I, bem aqui. Todos eles estão espelhados em mesmas posições. Se a gente fizer a transposta, vai gerar exatamente a mesma matriz. Isso é o que determina pra gente uma nossa matriz, ó, simétrica. Fofíssima ela, né? Muito bonitinha, né? Eu gosto dessas simetrias assim, né, na matemática, né? São coisas interessantes. E a nossa antissimétrica, não pense que antissimétrica é como se fosse antimatéria, essas coisas aí assim, não, né? Pelo amor de Deus. Antissimétrica é quando nós temos os nossos números opostos. Então, ó, a gente chama de antissimétrica toda matriz quadrada na qual os elementos simetricamente dispostos, né, como eu disse, né, de acordo com a nossa diagonal, dispostos em relação à diagonal são opostos. Então, olha só, de acordo com a nossa diagonal, aqui eu fiz uma integração aqui em que a nossa diagonal principal é o zero, tá? Ai, Franco, toda vez é assim? Não, toda vez não. A gente pode colocar qualquer tipo de elemento, só coloquei só para ser um pouco mais visual aqui assim para você, né? Porque a nossa diagonal principal, ela pode ter qualquer tipo de elemento. O que acontece para a nossa antissimétrica é contanto que, olha lá o triângulozinho formado ali assim dos elementos, ó, eles são exatamente opostos. Lembre-se, né? Existe uma diferença entre oposto e o inverso. Oposto é quando a gente troca o sinal. Inverso é quando a gente inverte a posição, né? Coloca o numerador com o denominador, a gente faz uma troca de funções, então essa é uma inversão, tá? Toma cuidado. Aqui, ó, de novo, olha só, esse triângulozão aqui que a gente tem, ó, na parte superior, olha lá. E aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó, também na parte inferior. É como se a gente tivesse uma diagonal principal. Aqui eu coloquei um menos zero, né? Mas desconsidere esse menos zero aqui, por favor, né? Olha só, na nossa diagonal principal aqui, então, ó, todo mundo que está simétrico é exatamente oposto nessa posição. Essa é a nossa matriz antissimétrica, tudo bem? Nada muito assim revolucionário para a gente, mas a nossa matriz antissimétrica, ela ocorre algumas vezes e a gente pode entrar numa certa conclusão quanto à respectiva transposta. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Por quê? A gente definiu que a matriz simétrica, a nossa transposta é exatamente igual, não muda nada, né? Porque o quantitativo de elementos, os elementos, né, que estão na diagonal principal abaixo dela e os acima dela estão sempre iguais. Então, para a gente não tem nada problemático. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos usar essa daqui, essa 2 por 2 como exemplo, né? Teremos então, olha só, o nosso elemento aqui da primeira linha, nós temos o 0 e A. Vamos transformar para a coluna. Olha só o que acontece. Nós teremos 0, opa, vamos apagar aqui a borrachinha. Nós temos aqui o nosso 0 e nós temos o nosso A. Agora, o que acontece com a nossa segunda linha? A nossa segunda linha nós teremos menos A e 0. O que acontece com a antissimétrica, a nossa transposta? Digamos que essa matriz é a nossa original e essa daqui é a nossa transposta, né? Olha só o que aconteceu, nós trocamos exatamente de posição. Então a antissimétrica ela tem as características, se você consegue trocar de posição. A nossa matriz especificamente, né, o valor numérico dela aqui assim, ó, em módulo, eles estão iguais, só que a posição trocou, os opostos trocaram de lugar. Esse é um indicativo aí que a gente tem uma antissimétrica, tudo bem? Na nossa matriz inversa. A matriz inversa, ela exige uma operaçãozinha, e aqui eu gostaria que você tomasse muito cuidado, tá bom? Por quê? Toda vez que a gente vai utilizar a nossa matriz inversa, vamos lá, vou até mostrar aqui só eu novamente aqui para poder conversar com você, esse tete a tete da gente. Quando a gente vai desenvolver a operação da matriz inversa, então tem que tomar cuidado porque você tem que estar já desenvolvendo bem o nosso produto entre matrizes. Porque o resultado dela é uma consequência que a gente tem entre uma multiplicação. A gente vai ver aqui a partir da nossa definição, então, da nossa matriz inversa, sobre como que efetua essa operação. Para você que ainda não viu, né, a nossa propriedade que a gente tem sobre as multiplicações de matrizes, eu recomendo muito para você conseguir acompanhar. Né? Eu vou falar muito sobre a operação de linha e coluna aqui. Então fica um pouco mais simples se você tiver visto a aula anterior, tá bom? Fica um pouco melhor. Voltando aqui assim para a gente, né, teremos então, ó, seja A uma matriz quadrada de ordem n, beleza, né? Nós temos aqui uma matriz, por exemplo, de ordem 2, que ela é 2 por 2. Lembrando que ordem de matriz é dada pelo nosso tipagem, a quantidade de linhas e colunas. Dizemos que A é matriz inversível se existir uma matriz B, tal que o nosso A vezes B, a nossa matriz A vezes B, é igualzinho B vezes A, que é igual à nossa identidade. Meu Deus, o que é a nossa matriz identidade? Aí que tá, aquela belezura. Eu falei para você sobre as tipagens de matrizes também quando apresentei as matrizes para você.
Você lembra que a nossa matriz de identidade ela tem uma característica? Nossa matriz de identidade é aquela matriz que tem toda a nossa diagonal principal igual a 1, né? Todos os outros elementos iguais a 0. Interessante ela, né? Então, se A não é inversível, digamos que a matriz A é uma matriz singular. Mas, bem, nós, claro, né, como nós estamos aqui nessa parte de, para você poder estudar, tentar integrar, nós vamos tentar verificar somente as matrizes que possuem respectiva inversa. Não se preocupa com essa matriz singular por enquanto, não. Qual é a grande ideia, então, para a gente poder encontrar a nossa matriz inversa? Bem, pela definição, nós temos, então, que a nossa matriz A está sendo dada por 1, 3, 2 e 7, né? Primeira linha 1 e 3 e segunda linha 2 e 7. Existe uma matriz B, que nós não sabemos qual ela é. Vamos chamar a nossa matriz B, vou chamar ela de A, B, C, D. Existe uma matriz B de tal forma que, vamos lá, nosso A vezes B é igual ao B vezes A, que por sua vez é igual à nossa identidade. O que isso significa pra gente? Vamos lá, vamos tentar representar aqui, ó. Vamos tentar aproveitar um pouquinho do nosso espaço que a gente tem aqui. Agora, borrachinha. Então, ó, se eu fizer então aqui, ó, pra gente, nosso A vezes B, vamos multiplicar a nossa matriz B aqui, ó. Temos então nosso A, B, C, D. Beleza. Estamos efetuando A vezes B. O nosso resultado consecutivo disso tem que ser igual à nossa identidade. Então, isso daqui tem que ser igual. A identidade da matriz de ordem 2 é a nossa matriz 1, 0, 0, 1. Perfeito. É esse carinha aqui. O que isso resulta pra gente? Agora que a magia acontece dentro das nossas operações. Vamos lá. Teremos, então, que na nossa multiplicação nós fazemos linha por coluna, certo? Então, vamos fazer primeira linha com a primeira coluna, 1 vezes A, teremos A, mais 3 vezes C, mais 3C. Isso daqui tem que ser igual, né? Bem, vamos lá, vamos à operação, né? Ainda nada de igualdade, né? Vamos passo a passo. Nossa primeira linha, primeira coluna, liso. Primeira linha, segunda coluna agora, né? Dentro da nossa multiplicação, nós teremos 1 vezes B, ou seja, nós teremos somente B, mais 3 vezes D. Eu vou colocar o nosso D minúsculo aqui, tudo bem? Beleza, finalmente, teremos agora a nossa segunda linha, primeira coluna. Teremos 2 vezes A, mais, agora finalmente teremos o nosso 7 vezes C. 7 vezes C. Agora a nossa segunda linha, segunda coluna. Teremos 2 vezes B, mais 7 vezes D. Agora que vem a magia do negócio. Isso daqui é uma matriz que a gente está formando que ela é 2 por 2. Mas a nossa igualdade continua sendo igual à nossa matriz de identidade. 1, 0, 0, 1. E você que estava achando que tinha se livrado daquela parte de sistemas de equações, isso é um presente para você. Nós temos agora 2 sistemas de equações para poder resolver. Então vamos fazer bem passo a passo, né? É o que a gente tem que encontrar. Por exemplo, primeiro vamos separar quais são os que têm elementos A e C e quais elementos que têm B e D para poder separar. Perceba que na primeira coluna nós temos elementos A e C. E depois na nossa segunda coluna que nós temos elementos B e D, tudo bem? Então nós vamos fazer aqui uma replicação, né? Nós vamos efetuar então, primeiro pedaço, nós vamos pegar esse ladozinho aí mais a nossa esquerda e assim, né, do nosso vídeo. A gente vai pegar então esse pedacinho para a gente poder fazer a representação. Então, nós teremos que A mais 3C igual a 1 por causa da nossa igualdade de matrizes e 2A mais 7C é igual a 0. E vamos encontrar quem é o nosso A e quem é o nosso C. Logo depois nós vamos fazer a mesma coisa para B mais 3D que é igual a 0 e 2B mais 7D que é igual a 1. Aí vamos encontrar quem é B e D e finalmente encontrar quem é a nossa matriz inversa. Tá vendo que o negócio é um pouco trabalhoso e essa é uma matriz 2 por 2. Imagine uma 3 por 3, né? Então, a gente tem que ir com bastante cuidado com matrizes, fazer bem passo a passo. Vamos lá. Teremos então, né? No nosso sistema montado, teremos que nosso A mais 3C, ele tem que ser igual. Bem, primeira linha, primeira coluna tem que ser igual a primeira linha, primeira coluna tem que ser igual a 1. Nós temos então que o nosso 2A aqui, né? Vamos lá. 2A. Temos que o nosso 2A mais 7C, esse carinha aqui tem que ser igual a 0. Beleza. Vamos primeiro resolver esse sistema para que a gente possa descrever todo o processo. Tá?
Como eu quero economizar um pouquinho de espaço aqui no nosso slide para a gente poder desenvolver, eu vou apagar essa partezinha de cima que são as operações que nós fizemos. A partir daí, se você quiser acompanhar, pausa o videozinho, anota o que você fez para a gente poder prosseguir, tudo bem? Qualquer coisa é só você voltar um pouquinho que a gente você consegue visualizar tranquilamente, consegue entender o que está fazendo passo a passo. Bem, daqui nós temos então, né? Só apagar aqui então para dar um espacinho para a gente, apagando esses processos. Opa, nem todos os processos. Ixi, apaguei demais, né? Mas não tem problema não. Vamos lá, vamos resolver então o nosso A e C. Teremos então, ó, aqui ó, na nossa primeira equação, a gente pode descrever que o nosso coeficiente A ele nada mais é do que 1 menos 3C. Na segunda equação, a gente pode efetuar uma substituiçãozinha, uma substituição simples, né? Temos então que 2 vezes 1 menos 3C mais o nosso 7C, isso é igual a 0. Vamos lá, aplicando distributividade, teremos então, aqui ó, nesse termo, teremos então que 2 menos 6C mais 7C, isso tem que ser igual a 0. Bem, sabemos que menos 6C mais 7C dá C. C é igual a, e o 2 passa para lá, menos 2. Beleza, encontramos então ó, uma informação importante. Vamos montar a nossa matrizinha, olha aqui, né? O nosso coeficiente C ele é menos 2. Beleza. Se o nosso coeficiente C é igual a menos 2, a gente pode substituir em qualquer um dos pedaços para poder encontrar o nosso coeficiente A. Vamos substituir aqui, ó. Teremos que, pode ser até nessa primeira, mas eu gosto mais de utilizar o que tem 0, que facilita um pouquinho as nossas contas, tá bom? Temos então aqui que 2A menos 14C, porque são 7 vezes o C, né? Nós temos menos 14, isso tem que ser igual a 0. Passa para outro membro, né? Teremos aqui então que 2A é igual a 14, logo o nosso coeficiente A tem que ser igual a 7. Beleza, encontramos aqui ó, nossa primeira coluna. Beleza, vamos lá, eliminando então aqui esses processos, né? Vamos lá, encontramos a primeira linha, a primeira coluna inteirinha aqui no nosso passo a passo, tudo bem? Vamos lá, vamos agora para a nossa segunda coluna. Na nossa segunda coluna, a gente tinha descrito a seguinte operação, né? Nós tínhamos que nós fizemos a primeira linha, segunda coluna. Então, para não você ficar preocupado quando apagar alguma coisa assim, ó, nós fizemos primeira linha, primeira coluna e depois segunda linha, primeira coluna, certo? Para a gente poder integrar a primeira coluna. Agora, para você poder encontrar o segundo sistema, é facinho, é só você analisar quais que vão estar as operações na segunda coluna. Então, é primeira linha, segunda coluna e segunda linha, segunda coluna. Não fica preocupado com isso não, tá bom? Para a gente, teremos então ó, que o nosso B, vamos lá, canetinha, aqui. Nós teremos então que B mais 3D, isso daqui ó, tem que ser igual. Olha só, primeira linha, segunda coluna, ele tem que estar alinhado com a primeira linha, segunda coluna. Esse cara tem que ser igual a 0. Aí a nossa segunda linha com a segunda coluna, nós temos então que 2B mais 7D, isso tem que ser igual a 1. Aí a gente utiliza basicamente a mesma abordagem que a gente utilizou. A vantagem é que aqui a gente pode falar que o nosso B equivale a menos 3D. Aí a gente substitui o membro aqui de baixo, né? Como temos 2 vezes o B, então o B é menos 3D, nós teremos então que menos 6D mais 7D, isso é igual a 1. Bem, sabemos que menos 6D mais 7D é D. Nosso D então é igual a 1. Se o nosso D é igual a 1, nosso D está na posição aqui, ó, segunda linha, segunda coluna, então esse cara é igual a 1. Bem, e o nosso B, né? B equivale a menos 3D, né? Quer dizer que B é igual a menos 3. Olha só a nossa matriz inversa. A gente chama de matriz inversa, então a gente coloca um A elevado a menos 1 aqui, né? Como se fosse a nossa matriz inversa. Se a gente fizer a operação de A vezes B e B vezes A, isso sempre vai gerar para a gente a nossa identidade, né? Essa que é interessante para ela. Nossa matriz inversa está aqui. Trabalhoso, né, o processo, né, mas é bem passo a passo que a gente desenvolve, tudo bem? Eu vou passar mais um exercíciozinho aqui para a gente tentar juntos e aí eu deixo outros para você tentar desenvolver, tudo bem? Vamos lá. Por exemplo, calcule a nossa matriz inversa de A de 3 e 7, 5 e 11, só para eu fazer passo a passo com você. Primeira coisa, a gente sabe que existe uma matriz B, né? Então vamos lá, vamos fazer uma A vezes B, né? Isso daqui tem que ser igual à nossa identidade. Então, nossa A vezes B, ela vai ser gerada por um A, B, C, D. Aí ela tem que ser igual à nossa identidade da 2 por 2, né? Que pra gente equivale a 1, 0, 0, 1. Perfeito. Esse pedaço aqui.
Efetuando as multiplicações, né? Teremos então o nosso primeiro sistema, vamos ter então, ó, da primeira linha, primeira coluna, e segunda linha, primeira coluna. Sempre se importa com isso, ó. O primeiro sistema é o que está todo mundo com A e C, depois, opa, para o outro lado, aí depois a gente vai para o B e D, né? Teremos então aqui, ó, que 3A mais 5C tem que ser igual. Primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual a 1. Agora, nossa primeira, opa, desculpa, é linha, né? Nós temos aqui 7C, né? Deixa eu colocar aqui, apaga aqui. Nosso 7C aqui. Mais 7C, né? Isso tem que ser igual a 1. Agora, segunda linha, primeira coluna, vai gerar pra gente 5A mais, opa, 3A, né? Meu Deus! 3A. Aqui. Vamos, jovem. Criaturas, isso. Primeira linha agora, aí agora nós temos a segunda linha, primeira coluna. Vai gerar pra gente 5A mais 11C. Aí isso, carinha, tem que ser igual a 0. Beleza, esse é o nosso primeiro sistema. Vamos primeiro resolver ele para encontrar A e C. Aqui, ó, é recomendação, né? Quando você tem elementos aqui primos entre si, o ideal é tentar encontrar um múltiplo comum entre eles para a gente poder fazer alguma substituição, né? Eu entendo que você gosta de talvez fazer o método da substituição, isolar um e substituir no outro. Eu já gosto de utilizar o método da adição. Então, qual é a grande sacada aqui? Poxa, eu vou multiplicar a equação de baixo, por exemplo, por menos 3, e eu vou multiplicar a equação de cima por 5. Por que eu vou fazer isso, né? Porque aqui eu vou encontrar o múltiplo de 3 e aqui também eu vou conseguir cancelar o A. Olha só a sacadinha. Na minha primeira equaçãozinha, então, terei que 15A mais 35C, isso é igual a 5. E, finalmente, na de baixo, eu tenho menos 15A menos 33C, isso é igual a 0. A vantagem disso é que o método da adição a gente consegue aplicar aqui nesses casos. Ó, nós temos 15A com menos 15A, gera 0. 35 menos 33 gera pra gente, ó, 2C, que isso é igual a 5, então o nosso C é igual a 5 sobre 2. Beleza, encontramos então nosso coeficiente C. A partir daí a gente consegue encontrar nosso coeficiente A também. Vamos lá. Encontrando o nosso coeficiente A, eu vou escolher a equação 5A mais 11C igual a 0, tá? Por quê? Bem, igual a 0 é bem mais simples, a gente já tem uma substituição meio que direta aqui, né? Teremos então que 5A mais 11 vezes o nosso 5 meios, isso é igual a 0. Aqui, ó, eu vou passar para outro membro subtraindo, terei que 5A, isso é igual a menos 11 vezes, eu vou colocar menos 11 sobre 2 vezes 5, só para você poder observar o seguinte, ó. Eu tenho um número 5 multiplicando nos dois elementos, né? Consigo simplificar esses jovens bem aqui, ó. Teremos que nosso A equivale a menos 11 sobre 2. Que maravilha! Encontramos aqui tanto o nosso C quanto o A. Vamos lá. Então, para a gente, ó, na nossa identidade, lá, ó, na nossa inversa, desculpa, né? Nossa inversa, então, temos aqui, ó, já encontramos dois elementos. Nós encontramos o nosso A, que ele é menos 11 sobre 2, e finalmente nós encontramos nosso C, que ele é 5 sobre 2. Vamos lá, vou apagar o sisteminha daqui para a gente poder encontrar finalmente o nosso B e D. Vamos lá, encontrando o nosso B e D. Mesmo processo que a gente vai fazer, um sisteminha, e aí a gente vai fazendo o desenvolvimento daqui, ou pela substituição, ou pela adição, você que manda, tá? Vamos lá. Teremos então aqui o nosso B e D. Teremos no sistema, primeira linha, segunda coluna, teremos que 3B mais 7D tem que ser igual. Primeira linha, segunda coluna, 0, é igual a esse elementozinho aqui. Segunda linha, segunda coluna, ele vai ter que ser igual a 1, né? Então, teremos o nosso 5B mais 11D, esse cara tem que ser igual a 1. Beleza. Nós temos agora, para poder encontrar, finalmente, que é o nosso B e D. Mesmo processo, né? Aqui, vou utilizar de novo a mesma técnica. Ó. Vou multiplicar em cima, agora eu multiplico por menos 5. E embaixo eu vou multiplicar por 3. A tendência é eu tentar cancelar os elementos que ele tem o 0 ali assim, para eu não trocar o sinal de todo mundo à toa. Terei então aqui, ó, menos 15B, menos 35D, isso é igual a 0. Aí agora, nos elementos de baixo, nós teremos que 15B, aí mais 33D, isso é igual a 3.
Perfeito. Aplicando de novo, né, aqui nosso método da adição, termo a termo, menos 15b com 15b, zero, né? Nós teremos aqui então 2d, isso tem que ser igual a 3, menos 2d. Então, nosso d tem que ser igual a menos 3 sobre 2. Beleza. Encontramos nosso d, menos 3 sobre 2. Aí vamos lá agora. Agora vamos finalmente ao nosso b. No nosso b, eu vou de novo substituir na primeira equação, porque ela está um pouco mais simples, né? Nós temos aqui que o nosso 3b mais 7 vezes, aí nosso d lá, ó, menos 3 sobre 2. Bem, a gente sabe que isso daqui fica menos 7, né? Isso daqui tem que ser igual a zero. Então 3b, aí aqui só uma dicasinha, não efetua ainda essa multiplicação, ó. De novo, vou utilizar a mesma manipulação. Não é a mesma coisa? Nosso 7 vezes menos 3 é a mesma coisa que menos 7 vezes 3, né? Então, passando para o outro membro, teremos que 3b ele é igual a menos 7 sobre 2 vezes 3. De novo, eu tenho 3 multiplicando os dois elementos aqui dos dois membros, né, que nós temos da equação. Quer dizer que o nosso b ele tem que ser menos 7 sobre 2. Aí, olha lá, menos 7 sobre 2. Linda, maravilhosa essa matriz, né? Assim, a nossa matriz inversa, ela normalmente tem esses processos, são passo a passo. Eu sei que extrapola um pouquinho assim na sua execução, porque a gente tem que resolver dois sistemas de equações, né? Volta passo a passo, verifique se você consegue fazer. Então, ó, eu queria que você tentasse fazer aí para essa matriz inversa, tá bom? Qualquer coisa você deixa no comentário aí assim que você conseguiu encontrar o resultado para a gente poder verificar se está tudo ok. Belezuras? E a gente tem uma 3x3, aí é um desafiozinho para você, né? E eu vou dar um beijo no seu coração se você conseguir, né? Na aula de hoje, então, nós vimos, né, um grande desafio para a gente, que na verdade é fazer a tipagem que nós temos das matrizes, respectivas matrizes especiais, e que a gente tem também a nossa matriz inversa, né? E a partir da inversa a gente consegue encontrar algumas operações bem interessantes. Então, a partir desse tipo de operação é que a gente começa a ter uma integração melhor sobre o que vai acontecer com os resultados das nossas matrizes posteriores, tá bom? Então, a partir daqui o negócio fica um pouco mais interessante aí para a gente poder desenvolver com as matrizes. Eu sou o professor Franco e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!